Renovação Carismática Católica é um movimento surgido por volta da década de 1960, com a intenção de incorporar alguns elementos do pentecostalismo. No documentário produzido por alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal do Amazonas, Campus Parintins, é mostrado como esse movimento se manifesta na ilha Tupinabarã, localizada na margem direita do rio Amazonas, entre as capitais Manaus e Belém. E esses são os líderes carismáticos de cada país, que mobilizam, então, na perspectiva lá do Weber, o carisma a seu favor, né? Que se constituem como sujeitos ímpares, que se colocam como lideranças que são imprescindíveis para a trajetória de cada grupo, de cada povo e de cada nação. Minha experiência religiosa começa na adolescência, na verdade, né? Experiência religiosa para um aprofundamento de fé, da fé cristã, do seguimento de Jesus Cristo, até o ponto de decidir gastar o que pudesse da minha vida, né? Com o Evangelho, com a igreja, com as comunidades. Então foi nesse contexto que nasce aí um desejo de dar um passo diferente, mais radical. Então fui orientado ao sacerdócio e comecei todo o processo de formação sacerdotal. Para se fundar uma comunidade, primeiro você tem que nascer com aquele carisma, né? É um chamado, é uma vocação. Não é uma coisa que acontece, vou formar uma comunidade, fundar e aquilo já aconteceu. Não, é uma vocação. Se você nasce com essa vocação, Deus vai colocando no teu caminho, na tua caminhada, pessoas, situações que vão te levar à futura fundação. Porque quando eu estava nos últimos anos do seminário, a gente começou a perceber que podia ter alguma coisa de mais sem ser o sacerdócio para a minha vida, e junto com os irmãos, que a gente sempre nas férias se encontrava, rezava, partilhava a vida. Então foi nascendo aí algo de novo, algo de diferente. Então, quando a minha filha nasceu, havia toda uma expectativa sobre ela, o que a gente vai fazer, é o sonho da nossa vida, e tudo que a gente vai ganhar vai ser para ela e tudo mais. E havia tudo isso. E logo com 7 meses a minha filha pega meningite. E aí começa um chamado de Deus na minha vida a partir dessa doença da minha filha. Quando a minha filha adoece, aí se volta para Deus, né? E pede, implora e reza. E a minha filha ficou curada de uma meningite. Só que logo em seguida, um acidente e ela falece. É um ano e 10 meses nós perdemos a nossa filha. Em 1998 eu escrevi uma carta aos amigos aqui, dizendo coisas um pouco misteriosas até, né? Que não sabia um dia dar isso, né? Mas foi uma carta que a gente considera como uma carta fundacional da comunidade, assim, pelo menos em germe. E naquele contexto do 2001, né, essa carta ela vem à tona, né? Um dia eu estava em casa e, na verdade, uma noite assim, sem dormir, inquieto, uma insônia que me parecia boa, né? E nesse contexto da falta de sono, me lembrei dessa carta. Essa carta me veio à lembrança e eu não sabia bem por onde estava, né, a carta. Mas naquela hora mesmo eu procurei, catei, achei a pasta e comecei a ler a carta. E aquela carta foi despertando tantas coisas bonitas, história, memória. Nós fizemos uma viagem para Canção Nova. Fomos para Canção Nova com um grupo de amigos da comunidade Vida Nova. Formamos a caravana e fomos. Aí tinha 2 jovens que eram da Toca de Assis, usam um hábito marrom, lindas elas, bem jovens mesmo, e estavam lá adorando o Senhor. Aí nós chegamos, entramos pelo outro lado e fomos nos ajoelhar ali, Santíssimo exposto em cima da mesa. E ali eu não falei nada, eu só chorava, né? Porque eu estava mexido. O que tu queres, Senhor? O que é que tu queres que eu faça? E eu lembro que essa moça, essas 2 jovens, levantaram lá do lugar dela, a gente estava
costas e foram lá com a gente. Mas a gente não, eu só senti quando ela colocou a mão aqui no meu ombro. Uma colocou a mão do meu ombro, a outra colocou no ombro da Fátima. E ali nós ouvimos realmente Deus falando para nós, através daquela jovem. Falando da missão, falando que aonde nós trabalhamos era muito distante, mas que o Senhor iria erguer uma obra que era do gosto, era do coração dele. No dia 24 de setembro de 2002, então com a autorização do bispo, nós realizamos uma celebração solene, bonita, na Igreja do Sagrado do Coração de Jesus. O bispo não estava naquele ano, foi presidida pelo vigário-geral da diocese, na época, Padre Ginelli. E naquele momento, naquele dia, então se deu, né, por reconhecida essa experiência, né? Começava a experiência da comunidade. Eu lembro que nós estávamos em oração ali numa capela do Pime. Aí eu dizia para os meninos lá, eu dizia, olha, se for agora, a gente vai ligar para o Dom Juliano e ele vai receber a gente. E saímos da capela, nós sentamos, eu peguei o telefone e liguei. E o Dom Juliano recebeu a gente. Isso era dia 29. Dia 30 de dezembro ele recebeu a gente. E ali nós conversamos, falamos do desejo do nosso coração, de fundar e tudo mais. Conversamos muito. E eu lembro que a palavra era uma passagem de Lucas, que o próprio Dom Juliano pediu para a gente ler. Ele disse assim para nós, vocês já leram o Evangelho de hoje? Aí ninguém, não, a gente ainda não leu o Evangelho. Então leiam só o primeiro versículo. Aí lá no Evangelho dizia, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, que passava dia e noite sua vida no templo, adorando e servindo o Senhor. Quando o Evangelho, filha de Fanuel, Dom Juliano parou e disse, vocês querem mais confirmação de que isso? Como as lideranças carismáticas exploram esse vazio, essa disfuncionalidade das instituições modernas, que deviam ter sido instituições democráticas, mas nunca conseguiram se efetivar como instituições democráticas. Então, eles apostam numa crise da crise, né? Numa crise da democracia, para sustentar, então, uma modalidade de dominação, ou, se a gente quiser dizer, uma modalidade de funcionamento da sociedade que se dá por um retorno às relações pessoais, ao crédito a um sujeito, com uma ideologia ou com uma ideia salvacionista, né? Tudo isso faz parte do universo que a gente tem visto explodir, crescer, tanto nas igrejas evangélicas quanto na igreja católica, do ponto de vista da renovação carismática. Quando a gente entra na comunidade, a gente entra com esse sentimento no coração de seguir determinada forma de evangelização. O carisma da comunidade Fanuel, a comunidade Fanuel em si, ela é uma comunidade em formação. Ela tem 3 anos e ela está em formação. E o carisma, ele vem do fundador, né? É uma forma que o Espírito Santo suscita em um fundador, e essa forma de evangelização atrai outras pessoas. Elas são atraídas pelo carisma. O que é o carisma? O jeito de evangelizar, a forma como nós evangelizamos. Como eu te falei, através da música, através da arte, um jeito bem carismático, bem alegre, de louvar, de rezar. Esse carisma é o que envolve, aquele chegar, abraçar e se envolver, não ter vergonha e tudo mais. Tá em um lugar que a gente sabe que é um pouco reservado, que tem muitas pessoas que são tímidas e tudo mais, ir lá, abraçar e tudo. Então, o que me chama a atenção, o que a comunidade Fanuel faz, é esse acolhimento. O carisma da comunidade Fanuel, ele é baseado em uma palavra que diz assim, santos na verdade, aperfeiçoados na unidade, né? Que é uma palavra bíblica que vem do nosso fundador, né? E nós temos o carisma Fanuel como um carisma artístico das artes, que traz a música, o teatro, a dança, para uma forma de evangelização. E dentro do carisma Fanuel existe a questão mais mística, né? Porque nós nascemos da renovação carismática católica, e a renovação carismática tem a cultura de Pentecostes. Então nós estamos inteiramente ligados com a cultura de Pentecostes. Eu acho que a gente identifica a partir da mobilização que o líder carismático faz. Em primeiro lugar, de si,
Eu acho que um elemento que o Weber ressalta muito na construção do tipo ideal carismático dele é de que esse líder carismático, ele em momento nenhum se parece com um democrata, né? Ele não agencia, portanto, a sua atuação a partir da recepção dos outros ou da crença que os outros têm no potencial dele, mas de uma ideia de salvação ou de redenção ou de produção de um futuro que é dele, que ele se deu, que é visto como missão. Eu acho que esse é um primeiro elemento que é fácil, relativamente fácil de identificar nos líderes carismáticos, né? Quando nós discernimos o nome da comunidade, né, Vida Nova, né, nós compreendemos que essa vida ela passou pela cruz, ela brotou da cruz, ela nasceu da cruz, né? E então nós assumimos, né, essa vida que brota da cruz como algo para a vivência mesmo do dia a dia, uma marca da nossa experiência. Nós trazemos como carisma adorar e servir. A comunidade católica ela tem os grupos específicos de oração e adoração. E também temos o serviço como um desses carismas. Nós assumimos esse carisma no nosso documento que a gente assina anualmente, né, ano após ano, no nosso compromisso anual, que a gente faz dia 14 de setembro. E nesse documento a gente assina adorar e servir. Nós devemos adorar, um momento para adoração e outro momento para o serviço. Então, por isso, adorar e servir, aonde quer que a gente vá, né? Na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, né? Lá na comunidade, na sociedade, a gente deve dar esse testemunho, né? De ser o consagrado Vida Nova nessa missão de adorar e servir. A esse Deus que nos deu uma vida que brotou da cruz, o nosso compromisso é de adorá-lo a vida inteira. E a adoração, para nós, ela tem um sentido bastante amplo, né? Não só a adoração eucarística entendida na experiência católica, mas uma experiência espiritual que abrange os campos diversos da espiritualidade da igreja, né? Uma palavra adoração e serviço, servir aonde for, né? O que tiver para fazer, a gente topa, né? É para o bem da igreja, é para a evangelização, é para o evangelho, a gente topa e vai fazer isso. Então, adorar e servir é a nossa palavra de ordem, é o nosso carisma, é a inspiração que Deus colocou no nosso coração. Normalmente, eles se dão uma missão que aí veio para eles de diversas formas, né? E no universo carismático, como é um universo muito encantado, fortemente escatológico, é fácil encontrar, é fácil que esses sujeitos encontrem então esse tipo de mensagem linda do além, né? E a gente pode pensar no impacto social disso, né? Assim, eu acho que você identifica o carisma na forma como ele se dá uma missão, mas identifica o carisma também nas comunidades que eles constroem em volta de si para agenciar essa missão, né? Afinal de contas, o líder carismático é um líder e ele tem que encontrar uma comunidade mais ou menos estável, de sentido, para que ele desdobre na realidade essa tarefa que ele se deu e que a comunidade aceita como sendo dele, né? O líder carismático ele é sempre muito hábil em manipular símbolos a seu favor, né? E no caso das religiões, a gente vê que esses significados estão constantemente sendo negociados, eles são muito plásticos, né? De modo que a gente tem, por exemplo, uma devoção muito mariana, por exemplo, muito forte nas culturas populares. Prova disso é que você vai na festa
de Nossa Senhora do Carmo, encontra as pessoas pagando promessa na procissão de um jeito muito piedoso. E você tem uma devoção mariana muito forte nos meios carismáticos. Maria sempre, né, na nossa vida como católicos. Nós nascemos do ventre de Maria. Nosso grupo de oração, onde nós começamos a nossa caminhada, se chamava Grupo de Oração Nossa Senhora do Carmo. Então nós nascemos, fomos gerados ali dentro daquele ventre e nascemos. E jamais vamos abandonar Maria como nossa mãe dentro da igreja. Nossa madrinha, né? Nós temos Nossa Senhora como madrinha da comunidade Fanuel, como o nosso pai fundador pede para que nós recitemos o texto dessa maneira. E nós temos a devoção à Nossa Senhora do Carmo. Nós possuímos no nosso cordão da pertença de consagração a cor do manto de Nossa Senhora, que é o marrom, né? Nós possuímos ela como nossa. E nós levamos também a medalha de Nossa Senhora como consagração a ela. Temos a magma de São Miguel, do Fanuel, é uma cruz que tem todo um significado. Aqui a cruz em si mesmo, né? Cruz normal por trás. Na frente da cruz nós temos um ostensório. Aquele ostensório onde Cristo eucarístico fica no altar, ali, né? Esses sinais aqui significam os raios da misericórdia que emana a partir da Eucaristia. O rosto de Deus, que é o próprio Jesus na Eucaristia, está ali, né? Por exemplo, está aqui na Eucaristia. Aí tem a face de Deus, que significa o nome da comunidade também, Fanuel. Aqui, essa clave de sol, musicalmente falando, indica que nós usamos muito a arte como forma de evangelização. A arte musical, mas não só musical, como arte cênica, dança, todo tipo de arte como uma forma de levar a palavra de Deus a muitos lugares. Então nós temos a clave de sol. O porquê dela estar aqui embaixo do ostensório, ela simboliza os consagrados, as pessoas que estão abaixo, né? Que estão tentando buscar a santidade, ver o rosto de Cristo, né? Que está acima de nós. Mas nós temos também alguns santos de devoção que nós temos assim como os santos devocionais da comunidade. Um deles é São João Paulo II. Por que São João Paulo II? Porque São João Paulo II foi quem começou a Jornada Mundial da Juventude. Ele trabalhou muito com os jovens, ele era muito direcionado para os jovens. Como na comunidade tem bastante jovem, a gente pede a intercessão de São João Paulo II. Temos também Santa Gemma Galgani, que é uma santa italiana, né? E que nós estamos conhecendo agora a história, mas a gente está se identificando muito com a história dela. Então a comunidade ela estuda um pouquinho sobre esses santos para ver se identifica com o nosso carisma. Aí a partir de então a gente passa a fazer novenas, passa a rezar, pedir intercessão para estes nossos advogados que estão além de nós, né? Que estão num plano espiritual. Nosso fundador sentiu o chamado de entregar a comunidade Fanuel aos cuidados de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, ele é o anjo do combate, é o anjo das almas, é o anjo príncipe protetor da igreja, né? Ele que combateu Lúcifer na batalha no céu. A palavra de Deus em Apocalipse diz que houve uma batalha no céu onde São Miguel destrói, né, os planos de Satanás e começa uma nova era dentro do céu com Deus e os outros anjos, né? Antes de sermos físicos, né, nós somos seres simbólicos e sociais. Não há como fugir disso. Mesmo quem sempre foi focado nas questões científicas, um momento ou outro, especialmente no momento de desespero, ele vai falar, valha-me a Nossa Senhora, ai meu Deus do céu, ou qualquer outra coisa que fuja do universo material inteligível que ele conhece. Sempre o ser humano, o indivíduo vai buscar algo no sagrado para se amparar, né? Porque nossas sociedades foram forjadas na religião em primeiro lugar. O nosso símbolo principal é a cruz. É a cruz. Nós celebramos exatamente em setembro, é onde nós celebramos a exaltação da Santa Cruz. Então nós veneramos a cruz. As nossas orações, os nossos retiros são sempre voltados para a Santa Cruz. Nós temos ali sempre no altar uma cruz representando esse símbolo,
Nós trazemos a cruz como um símbolo de vitória, um símbolo de renovação, um símbolo que nos tira da vida velha para a vida nova. Ela é uma cruz talhada em madeira, um trabalho artesanal muito bonito, a cruz original, né? E que aparece a silhueta do crucificado. Então, tem muitas cruzes que elas são só cruz, sem um crucificado, outras a cruz com a aplicação do crucificado. E nesse modelo, o desenho da cruz, ela já traz nela mesmo a silhueta do crucificado. E a gente entende que a vida nova, ela brota da cruz. Então, o Cristo que nós adoramos e servimos é o Cristo crucificado, ressuscitado. Simboliza o Espírito Santo de Deus, que a gente sabe como um todo, né, na nossa igreja católica, né, a pomba é o símbolo do Espírito Santo de Deus, né, que o padre colocou num dos nossos slogans, né, que fala, né. A Virgem Maria, para a igreja, para os cristãos, para os católicos, ela é tudo, né, no sentido de que, tendo acolhido o plano de Deus, ela permitiu que aquele plano alcançasse toda a humanidade, não sozinha, né? E entre tantos nomes da Virgem Maria, existe o nome dedicado ao Rosário, Nossa Senhora do Rosário, tem toda uma história por trás disso. Então nós adotamos esse nome da Virgem Maria para ser, com Felipe Neri, aqueles para quem a gente olha todos os dias, pede a intercessão para fazer a nossa caminhada. Sim, nós temos aí o Felipe Neri como patrono, né? Convido a pesquisar um pouquinho mais sobre a história, que é uma história muito linda, é uma experiência de amor, de fidelidade e, acima de tudo, de confiança, né, Felipe Neri? E a gente começou a entender que ele tinha alguma coisa conosco, né? Com o ser da comunidade, com a partir da espiritualidade dele, do trabalho dele com os jovens, né? Do tempo que ele dedicava, por exemplo, para a adoração, o carinho que ele tinha pela Eucaristia. E a gente adotou Felipe Neri para ser o nosso patrono. Esse universo simbólico ainda é muito presente, né, na vida das pessoas. Não dá para fugir disso, né? Pelo menos literalmente. Então, nessas comunidades, nessas lideranças que trabalham nessa perspectiva de religiosidade popular, não há como, pelo menos nas que eu já tive acesso, você perceber um apartamento, né, um divórcio entre as influências da cultura erudita hegemônica, ou seja, do catolicismo. Sempre haverá uma imagem de santo, uma cruz, né, um terço. O terço, inclusive, é muito comum. Porém, apesar disso, você vai conseguir perceber um aspecto bem pessoal na ressignificação desses instrumentos, né? Isso é o olhar foco-comunicacional, né? Você se apropria ou parte desses elementos já instituídos pela norma, né, hegemônica, erudita, mas você não abre mão da sua forma artesanal de se comunicar com o mundo, inclusive com o divino, com o sagrado. Você vai ver uma cruz significando outra coisa que não a morte, o calvário de Jesus Cristo, né? Que a cruz é o principal símbolo do cristianismo hoje. As fitas coloridas também, né, para santos. Esses nomes de santos também você vai ver muitas vezes trocados, né, a partir da prática do sincretismo, né, das religiões de matrizes africanas. Então até isso influencia também. Mas o notável e o especial das culturas folk é justamente isso, essa habilidade, né, de se reinventar e reconfigurar esses elementos. O que aconteceu na minha família? O Senhor está dizendo que não é culpa sua, meu querido. Que nos inspirou estes bons propósitos em relação à vida comunitária na igreja, na modalidade de aliança, para o bem de todos, nos conduza sempre mais à perfeição. Amém. O papel do padre hoje, o papel de coordenador, né? Fundador, coordenador
formador principal, né? Porque de tudo aquilo que a gente entende hoje das novas comunidades, a formação, o papel de formação está no coração do fundador. Eu me sinto pequeno, né, diante de tudo isso, de tanta coisa, dessas responsabilidades, mas não me furto a isso, né? Então tenho procurado assumir, e hoje a missão que eu recebi, estou dividindo meu tempo, né, entre o tempo com a comunidade, o tempo com a outra missão que eu tenho como padre diocesano, diocese de Parintins, e tem várias pessoas hoje na comunidade que assumem as responsabilidades comigo. Então a gente hoje divide um pouco mais as funções, as responsabilidades na comunidade. O Padre Rui, ele é a pessoa principal, né? A peça-chave ali de toda essa jogada religiosa, de toda a jogada espiritual. Porque assim, em comunidade, a gente pensa que um fundador vai conduzir somente ali na comunidade. Não, o Padre Rui foi diferente, ele é diferente. Além dele conduzir a nossa vida cristã dentro da comunidade, ele também nos auxilia e nos orienta fora dela. Entendeu? Então o Padre Rui, além dele ser o nosso fundador, além dele ser o nosso sacerdote, o nosso orientador espiritual, ele é o nosso orientador pessoal. Que fundou e que está conosco até hoje, né? Que cuida, que tem esse carisma, né? Acima de tudo, né? Já passaram muitos jovens, já passaram muitas pessoas, muitos adultos para a nossa comunidade. E eu sempre digo assim, que aqueles que passaram e não permanecem com a gente, mas eles continuam vida nova, né? Porque uma vez consagrado, eternamente consagrado. Ele é a pessoa que leva a gente a pensar na comunidade futuramente. A gente não vê a comunidade sem o Padre Rui. Não só por ele ser o fundador, mas por ele ser aquela peça que nos inspira. Eu vejo o Padre Rui aos moldes de São Felipe Neri, muito Felipe Neri. Ele é o Felipe Neri em pessoa hoje na Terra. Se você conhece a história do Felipe Neri, você vai se identificar com o Padre Rui. E a gente tem um modelo do Felipe Neri, ele é o nosso patrono, né? Então a gente traz esse modelo com a gente. E a única pessoa que traduz fielmente essa pessoa é o Padre Rui. Então o Padre Rui pra gente, ele é a peça-chave, a peça fundamental para a comunidade permanecer em pé hoje. Tá, os agentes comunicadores ou folk comunicadores, eles são as lideranças, né, dos grupos marginalizados ou grupos de folk. Qual é o papel desse líder na sua comunidade? É sobretudo defender a tradição daquele povo por meio da oralidade. Quase sempre não é uma pessoa, né, um catedrático, uma pessoa erudita, né, com grandes formações, mas é senão um líder orgânico. O que é isso? É aquela liderança que brota naturalmente, e ele é naturalmente eleito pelos seus pares para liderá-los. Não precisa de uma eleição direta, né, um conselho ou uma seletiva, como nas estruturas sociopolíticas hegemônicas que a gente conhece. Ele brota naturalmente, e quase sempre, pela perspectiva beltraniana, ele é um dos mais velhos do seu grupo social. Sou fundador da comunidade, fundei, nasceu aqui no meu coração, depois Deus foi colocando e outras pessoas aderiram ao serviço, estamos caminhando juntos. No momento, eu nunca vou deixar de ser o fundador, porque por mais que eu deixe a comunidade na mão de outros, que futuramente eu vou ter que fazer isso por causa da minha vida diaconal, talvez, se eu me ordenar daqui a alguns anos, eu sou um diácono da igreja, então eu vou ter que servir toda a igreja. A comunidade é o meu amor, é onde eu nasci, é o meu ninho, é o lugar onde eu vou me encontrar. Nunca vou deixar de estar lá, de participar, mas futuramente talvez sejam outros que tomarão decisões. Eu vou estar lá junto, vou estar lá apoiando. Nós vemos ele como esse exemplo, esse espelho a ser seguido, né? Porque ele é o dono, né, do sim que o Espírito Santo suscitou com o carisma no coração dele. Ou seja, quando o Espírito Santo veio, trouxe para ele, deu para ele um carisma e ele disse um sim. E esse carisma se espalhou atraindo, né,
a gente para estar dentro da comunidade. O tio Edival, né, como a gente chama, como eu chamo, ele é um exemplo de família, de pai mesmo, que ele me acolheu como filha. A gente tem assim as nossas diferenças, né? Todo mundo tem, mas ele é o nosso exemplo. Nós devemos seguir a ele. Nós, quando sempre tem alguma contradição, né? Mas a gente está lá dialogando e tudo mais. Então ele é o exemplo para a comunidade Fanuel. Então nós temos ele como exemplos de santidade para nós, mesmo com os seus erros, né? Um exemplo de evangelização a ser seguida pelos seus filhos. Claro que dentro da comunidade, como pais, eles nos educam, né? Eles nos dão penitência pelos nossos erros, eles nos colocam com questionamentos sobre o carisma, e quando a gente está num momento de dúvida, eles são aquelas pessoas que nos acompanham para ver se a gente continua ou não dentro da comunidade deles. O Senhor está dando dons de oração em línguas para algumas pessoas. Receba, querido. Receba e ora mais forte. O Espírito Santo está tocando, batizando, tirando a fieira dos corações. Força. A oração precisa alcançar o céu. Bem forte por você e pela sua família, pelo seu grupo, pela sua missão. O Espírito Santo enche a vida de cada criança que está aqui. Você tem que pequeno, peça a ele, pelas crianças. É muito interessante perceber como os fiéis carismáticos exercem a sua fé, através de canções, orações e louvores. Esperamos que vocês tenham gostado de mais uma produção, resultado de trabalho de conclusão do curso de jornalismo da UFAM Parintins. Até o próximo episódio.